Olá pessoal, eu sou a Débora e hoje eu trago a resenha do sexto e último livro da série da detetive Erica Foster, Segredos Mortais, do autor britânico Robert Bridson. A editora Gutenberg publicou essa edição em setembro, agora de 2020. Inclusive foi por conta dele que eu resolvi gravar as resenhas de todos os livros e trazer aqui para vocês. Eu já tinha lido até o quarto livro e aí estava lendo o quinto, soube que teria esse aqui e aí já fiquei atenta para comprar, ler e trazer aqui para o canal. Então aqui está ele para poder fechar essa série de livros. E como eu fiz nos vídeos anteriores, eu vou primeiro apresentar brevemente a protagonista. E aí, para quem já vem acompanhando os vídeos, vai ficar um pouco chato, mas eu preciso apresentar caso alguém ainda não conheça ou começou a assistir por esse vídeo. Então, eu preciso dizer, a detetive inspetora-chefe Erica Foster é eslovaca, mas ela mora na Inglaterra já há alguns anos. Ela foi casada com um policial, o Mark. Eles ficaram uns 15 anos juntos, porém ele morreu em uma operação comandada por ela há 2 anos. Faz 2 anos que ele faleceu, nesse livro aqui. No primeiro livro, a gente acompanha a Erica voltando da licença após a morte do esposo. E aqui nesse livro, Segredos Mortais, já completou 2 anos da morte dele. Indo agora para a história desse sexto livro, ela começa em uma manhã fria de Natal. A Mandy encontra a sua filha de 22 anos, a Marissa, morta na porta de casa. A Marissa teve a garganta cortada. A Mandy aciona a polícia. A Erica estava se arrumando para ir a um almoço de Natal, do qual ela não queria participar. Então ela aproveita esse homicídio como uma desculpa para não ter que comparecer ao evento. E do jeito que ela estava, arrumada, de salto alto mesmo, ela vai para a cena do crime e assume o caso para si. Inclusive, logo nesse início, a gente já vê a Erica um pouquinho diferente. Ela tá com um humor melhor, tá mais engraçadinha, fazendo as piadas, enfim. Então, assim, é bem pouquinho, mas pra Erica, que a gente acompanha aí desde o primeiro livro, já é bastante coisa e eu gostei bastante. E na cena do crime, ela ali junto com o patologista, que é o Isaac, inclusive é amigo dela, e também com os policiais que atenderam de imediato ao chamado, ela tá tendo ali as primeiras impressões e percebe que tem mais alguém no local. E é o fotógrafo amador, o Joseph. Ela e um colega começam a correr atrás dele, conseguem pegá-lo e, enfim, eles têm acesso às fotos que ele estava tirando do corpo da Marissa. E a partir desse fotógrafo é que eles conseguem as primeiras pistas desse caso. Porque, mais uma vez, o assassino não deixou pistas. Ele se mostra um assassino organizado, provavelmente experiente. Ele não deixou digitais, não deixou fio de cabelo, não deixou pegadas. E ninguém viu, ninguém ouviu, o que é até muito estranho, porque a mãe da Marissa estava na casa e a filha morreu na porta de casa, foi atacada na porta de casa e a mãe não escutou nada, então já é até algo suspeito aí que a gente tem logo no início. E a Erica vai com sua equipe investigar esse assassinato aí da Marissa, que era uma dançarina burlesca. E se no livro anterior, o Sangue Frio, que é o quinto livro, o autor, na minha opinião, explorou mais o vilão, nesse sexto livro ele explora mais a vítima. Nos livros anteriores a gente tinha sim informações sobre a vítima, né? Normalmente a gente começa acompanhando o último momento dela, a última noite, e aí logo em seguida nós temos o início da investigação, e durante a investigação a gente fica sabendo de algumas informações sobre a vítima. Porém, nos livros anteriores nós tivemos na sua maioria mais de uma vítima, então o autor não aprofundou tanto assim no perfil de cada uma. Nesse livro aqui nós ficamos basicamente com uma vítima, que é a Marissa. Inclusive suspeita-se mais adiante de que ela possa ser vítima de um cara que ataca pelo metrô, próximo da estação de metrô, e é um cara que usa uma máscara de gás.
já tem essa informação aí rodando na mídia, que tem esse cara cometendo alguns ataques e com algumas características. Porém, como ele usa uma roupa de couro e essa máscara de gás, ninguém consegue pegar nenhuma característica específica dele que leve a polícia até ele, mas tem já essa notícia aí rolando na mídia sobre esses ataques. E em um determinado ponto da história, a Érica cruza as informações, cruza o que ela já tem sobre a investigação com esses ataques que estão acontecendo. E surge então a possibilidade da Marissa ser uma das vítimas desse mascarado. Então a gente fica sabendo de algumas outras vítimas e acompanha brevemente momentos anteriores ao ataque que essas vítimas sofrem. Mas assim, essas outras vítimas, elas têm uma participação mínima. Elas realmente assim, é só mesmo pra gente pegar como é que aconteceu, né? Qual é o modus operandi do assassino, quer dizer, do assassino não, do mascarado, e pegar o nome da vítima. Mas assim, o livro, ele fica realmente focado na Marissa. É ela do início até o final. Então, por conta disso, a gente tem muitas informações sobre a personagem, sobre a sua personalidade, seus sonhos, seus defeitos, suas qualidades, seu relacionamento com outras pessoas, com amigas, com homens, né? Relacionamentos amorosos. A gente fica sabendo também dos podres dessa personagem. Não é porque ela é vítima que ela é totalmente boazinha. A gente vê bastante os podres da Marissa. E tudo que ela fez de errado pode ser o motivo, né? Pode ser a raiz do crime. Então, o que eu achei de mais diferente nesse livro em relação aos anteriores é o desenvolvimento dessa vítima, né? O foco que o autor deu a um personagem. Inclusive, eu me arrisco a dizer que ela tem mais espaço na história do que a própria Érica. O que faz até um certo sentido, porque a Érica a gente já acompanha, já tem 5 livros anteriores a esse, né, que a gente vem acompanhando a Érica, então já sabe bastante sobre a vida dela, sobre as características, como é que ela pensa, o que é que ela sente. Então, achei ótimo que o autor tenha dado esse espaço para um outro personagem, né, e principalmente por ser um personagem que a gente ainda não conhecia, que é essa vítima, a Marissa, de 22 anos, uma dançarina burlesca, ambiciosa, com alguns sonhos aí, alguns projetos em andamento e que aborreceu muitas pessoas. Então, em um determinado ponto da história, nós temos aí um leque de possibilidades no que diz respeito a suspeito, ao motivo do crime, a como aconteceu o crime, qual foi a oportunidade. Então, é uma história que prende bastante a atenção de quem está lendo. Ainda assim, nós temos também o lado do criminoso. A gente não sabe se ele é o responsável pela morte da Marissa, mas temos aí em paralelo esse mascarado cometendo seus crimes, né, tendo outras vítimas, como eu falei, que elas aparecem brevemente na história. Então, essa estrutura do autor de manter em paralelo a investigação e o criminoso permanece aqui nessa história. Porém, o espaço maior é da vítima, diferente do que ocorreu nos livros anteriores. E aí eu vou aproveitar para dizer que eu não gostei desse vilão mascarado. Eu até gostei de alguns vilões dos livros anteriores. Eu até falei no vídeo do 5º livro que eu gostei bastante do vilão, mas esse aqui eu achei fraco. Eu acho que o autor, ele focou bastante no desenvolvimento da Marissa e aí não desenvolveu tão bem assim o vilão. Ficou uma coisa assim meio meia boca mesmo. Eu entendo até, porque realmente ele desenvolveu muitíssimo a Marissa. Então até entendo, mas assim, fica aqui a minha crítica de que o vilão ficou a desejar. Inclusive, teve um momento, eu li no Kindle, então eu não sei dizer qual foi a página, mas eu estava nos 30% mais ou menos, 30% da leitura, e eu achei que eu tinha encontrado uma pista, eu já estava me achando a especialista no autor, e pensei que eu já tinha realmente enxergado ali uma informação
para ali nos 30% eu já saber quem era o responsável pelos crimes. Mas ao final do livro eu percebi que foi uma pista falsa. Eu acho realmente que o autor colocou nessa intenção de confundir, mas gostei bastante do final. Inclusive, como eu já falei nos vídeos anteriores, o autor costuma colocar assuntos bastante pertinentes à sociedade, assuntos para a gente até refletir, fazer uma pausa rápida na leitura e refletir um pouquinho a respeito. Assuntos como racismo, preconceito, questões LGBT, exposição à internet. E nesse livro não é diferente. Aqui ele insere o tema nazismo. É bem pouquinho, mas assim para dar uma contextualizada, para incrementar aqui a trama, mas tem esse elemento nazismo, então eu achei interessante o autor ter encaixado isso em um suspense policial. E tem também a questão do estupro, porque assim eu nem sei se ele quis realmente dar esse destaque ao estupro, ao tema estupro, mas para mim chamou bastante atenção, porque alguns desses momentos tem assim uma descrição completa e até me incomodou. É um assunto que me incomoda bastante. E por fim, eu vou falar então do final da série, né? Esse livro então encerra essa série Erika Foster, pelo menos é o que está sendo divulgado, e por isso eu imaginava que a gente teria aí como é que eu posso dizer, uma resolução na vida da Erika. Ela parece que está um pouco perdida, só vivendo realmente em função do trabalho, mas ela não está satisfeita com isso. E até em um livro anterior, não me lembro agora se foi o segundo ou se foi o quarto, mas surge a possibilidade da Erika se aposentar. Ela pensa em se aposentar. Então, quando eu soube que esse livro seria o último da série, eu imaginei que a Erika iria se aposentar. E não foi exatamente isso que aconteceu. Eu senti falta de um fechamento para a personagem, assim. O autor, ele pode até realmente encerrar a série com esse livro e tipo, ok, mas se isso acontecer realmente, eu vou ficar sentindo falta aí de um fechamento para a personagem. Isso não aconteceu. Então, assim, não é um problema, não é um defeito, não é uma crítica à série ou a conclusão da série, é só algo que eu senti falta. Eu tinha essa expectativa de que eu saberia como é que seria aí o restante da vida da Erika, e isso não aconteceu. E falando na série, ela é uma ótima série para acompanhar, e agora vocês têm aí os 6 livros disponíveis aqui no Brasil. Eu gosto bastante da Erika, apesar dela não ser uma personagem simpática, mas ela, do próprio modo, ela tem um carisma, provavelmente por ela querer fazer justiça, né, por ela ser pelas vítimas, por ela ser muito correta, muito honesta. Eu acho que o carisma dela vem daí, da ótima profissional que ela é e da pessoa que ela é também. Ela não precisa ser engraçadinha, super simpática e divertida para conquistar o público. Então eu gosto sim da personagem e gostei de um modo geral das investigações, das vítimas, dos criminosos, mas de um modo geral eu gosto da construção do que o autor faz dos personagens e da narrativa de um modo geral, do ritmo, das informações, da contextualização, da apresentação dos personagens, do relacionamento entre eles. Então, recomendo a série como um todo. Então, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilha com quem possa se interessar. E se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho para vocês não perderem as próximas resenhas. E essa e as resenhas anteriores dessa mesma série estão na playlist Suspense Policial / Thriller. E os outros também, né? Os outros livros que eu resenhei que são desse mesmo gênero estão presentes nessa playlist. Eu vou deixar aqui ao final do vídeo para facilitar para vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Até para não sofrer muito preconceito. A detetive inspetora-chefe
Mas almoço esse do qual ela não queria... Puta. Essa mãe nunca grita tanto. E ainda mais agora que você já tem aí os 6